E um apelo aqui faço ao presidente Lula, de nossa amizade de 35 anos. Presidente que já fez 4 visitas ao Rio Grande do Sul e viu de perto o cenário de guerra, que ele acione a sua equipe de governo para estudar mecanismos para implantar a medida, fazendo a análise dos casos mais graves com apoio dos municípios e do Estado e acionando os órgãos de controle para que estes trabalhem firme, evitem distorções e assegurem os recursos para aqueles que realmente não têm condições de recuperação sem a ajuda oficial. O bravo povo do Rio Grande do Sul merece. Torço para que o presidente Lula reflita, marque este golaço e engrandeça ainda mais a sua rica história política. Presidente, me permita, raramente passo do tempo, especialmente quando o senhor está na presidência, sabendo eu que o próximo orador será o cearense, senador Eduardo Girão. No final de semana, quando li as matérias do jornal O Globo, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Girão, porque ele foi o primeiro senador a dizer aqui nesta casa e na CPI, do qual sou o presidente, da manipulação de jogos de futebol e apostas, que isto poderia acontecer a qualquer momento. Ele fez essa previsão. O Globo trouxe a relação do PCC e bicheiros com as casas de apostas. O caso da matéria, para quem não leu, é gravíssimo. E aí agora à tarde, prestem atenção e pasmem, o que o Globo também trouxe, o senador Girão, para a sua fala, e depois pedirei a parte, evidentemente. Atenção, sobre ligações entre crime organizado e casas de apostas betes, em Rondônia, a Polícia Federal identificou que o responsável por um site de apostas lava dinheiro oriundo de remessas de maconha e cocaína para o Comando Vermelho em 8 estados brasileiros. Segundo a investigação, o dinheiro era injetado nas betes, em uma delas com o nome de Rondo Esportes, de Leandro Blumer, e depois saía em forma de prêmios pagos aos próprios integrantes da quadrilha. No auge da operação, a casa chegou a pagar quase 13 milhões a apostadores em apenas uma semana. Num dos casos, a Polícia Federal rastreou pagamentos de R$1.100.000 feitos à quadrilha por uma carga de 126 quilos de cocaína interceptada a caminho de Minas Gerais. O dinheiro, segundo o inquérito, foi parar nas contas da Rondo Esportes, que já patrocinou um time de futebol e até abriu uma filial no Mato Grosso antes de ser suspensa pela Justiça. Blumer é a primeira vez que passo do tempo, presidente. Blumer chegou a ser preso em 2021, mas hoje ele responde em liberdade. Eu ocupo a tribuna, presidente Pacheco, neste 25 de junho de 2024, para mais uma vez falar sobre a grave situação enfrentada pelo povo gaúcho em consequência das chuvas que caíram ao longo de maio sobre o território do Rio Grande do Sul e que ainda persistem, embora esporadicamente. Como membro da Comissão Externa do Senado, estive de novo naquele estado na última quinta-feira. A segunda visita reforçou em mim a percepção do que havia sentido quando me deparei pela primeira vez com um cenário de destruição que nunca tinha visto antes. O Brasil hoje precisa colocar como principal prioridade a reconstrução do Rio Grande do Sul. Lá, Mourão, Paim, eu, Irineu, Leila, vimos, Raize, notícias tristes, mas sofríveis, de pessoas jovens com 42 anos se suicidando por terem perdido
tudo. Temos, e tenho de reconhecer, evidentemente, a solidariedade dos brasileiros de todas as regiões e a ação efetiva do governo federal no sentido de minorar o sofrimento dos moradores do Rio Grande do Sul e criar as condições para a sua recuperação. Começou com a mobilização de equipes para salvar vidas e garantir as primeiras medidas de apoio. Passou também pelo reconhecimento de calamidade pública no Estado, prosseguiu com a abertura de créditos extraordinários, avançou com a suspensão do pagamento da dívida do Estado e agora está chegando ao momento de definir os recursos para a reconstrução. Não tem faltado empenho e recurso, que já beiram os 100 bilhões de reais, com uma preocupação fundamental no momento em que falsear a verdade virou regra para a parcela de brasileiros. Falo aqui transparência. Neste sentido, o governo acaba de lançar o sistema de dados abertos da Secretaria Extraordinária da Presidência de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. A plataforma online permite o acompanhamento de investimentos, transferências e créditos federais para o Estado e para os municípios gaúchos, com a inclusão de repasses a cidadãos e empresas. A partir de agora, qualquer cidadão poderá visualizar informações detalhadas sobre seu município por meio do site Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul. Dele constam ações do governo, recursos consolidados, doações e serviços. E sempre que houver algum subsídio ou destinação de dinheiro público, a informação estará no site. Além de transparência, isso vai permitir também a fiscalização. Como cidadão brasileiro, faço minha parte, além de destinar parte dos recursos que consegui conquistar de forma extra, sem prejudicar os meus para o estado de Goiás, os 10 milhões que enviei, conforme prometi aos senadores Paulo Paim e Hamilton Mourão, que decidiram 5 milhões para a saúde e 5 milhões para a habitação, para o Rio Grande do Sul. Também a doação de uma casa a uma senhora que só queria voltar a morar com a única filha que estava com a madrinha e com o seu padrinho de meu próprio bolso e com o maior prazer. Apresentei nesta casa o projeto de lei 1800/2024, presidente Pacheco, peço a sua atenção e carinho por ele, que institui a moratória de tributos federais, estaduais e municipais e das obrigações de direito privado nos municípios afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Quanto ao governo, acredito que pode ir além do que já está realizando. Durante essa última viagem ao Rio Grande do Sul, quinta-feira passada, o homem público raro, que é opositor ao governo Lula, mas jamais opositor ao Brasil, à pátria amada, o notável que eu chamo de presidente, general Hamilton Mourão, nosso senador, discutimos juntos e eu ouvi dele uma ideia genial em que ele definiu o que seria um gol de placa do presidente Lula para outra medida, qual seja a destinação de dinheiro sem nenhuma contrapartida para socorrer as pessoas mais afetadas pela catástrofe climática, que não fez distinção. Destruiu casas de ricos, de pobres, de classe média e subtraiu indistintamente o patrimônio de comerciantes, industriais e agricultores, grandes ou pequenos. Num quadro assim, muitos cidadãos gaúchos não têm como fazer empréstimos, mesmo com juros subsidiados, simplesmente porque depois dificilmente ou impossivelmente poderão pagar. Eles precisam mesmo de dinheiro a fundo perdido. Diante de todos os fatos que acontecem no Brasil e no mundo, propôs esse projeto de lei para aprimorar essa política nacional.
né, incluindo todos os temas importantes debatidos no Brasil e no mundo nesse momento em relação às mudanças climáticas, como prevenir, como atender, como mitigar, como orientar a população na educação informal, não formal, como orientar os alunos, que muitos alunos estão orientados a situações de incêndio, abandono de prédio, evacuação do prédio, reunião em ponto de encontro, mas também agora para a nova realidade climática que a gente viu no Rio Grande do Sul, em termos de água, de inundação, né, de tanta uma catástrofe, né, atrás da outra, em termos daquilo que vem acontecendo. E, infelizmente, no Sul, no Rio Grande do Sul, discutimos hoje, né, senadora Rosana, né, Martinelli, também lá na Comissão de Educação, lá no Pantanal que vem acontecendo, no norte do Brasil, com a seca dos rios, enfim, é uma dificuldade imensa. Então, a política nacional de educação ambiental, através do projeto, está sendo aprimorada para incluir tudo isto num debate interdisciplinar, um conteúdo que tem que ser abordado para preparar a população e as pessoas para uma nova realidade. Eu até diria, como muitos usam a expressão, para um novo normal, que é essa dificuldade imensa que vem acontecendo, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, um projeto meritório, quero enaltecer o deputado Luciano Dutti. Esse projeto passou pela Comissão de Educação, foi aprovado também por consenso e agora também aprovado no plenário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. A gente tem que parabenizar. O Brasil vem acordando para a importância de valorizar a mulher quando resolve ser mãe ou adotar uma criança. E o mundo já está vendo isso. Se não vê pelo lado humano, mas vê, por exemplo, você vê um país como a China, que tinha um controle de natalidade rigorosíssimo, e hoje abre mão, porque vendo o lado econômico. Hoje a população está envelhecendo e se faz necessário a presença da maternidade. Eu digo, professora Dorinha, quero aqui parabenizar a nossa deputada por um projeto de lei de uma importância fundamental, que a maioria das vezes nós mulheres, as mulheres em geral, tem que abrir mão da sua carreira ou da sua qualificação e optar por cuidar dos seus filhos. E o Brasil está vendo isso aí, principalmente o Congresso Nacional, com um olhar diferenciado. Precisa proteger nossas mulheres que querem ser mães ou que querem adotar seus filhos. Isso é de uma importância fundamental para a sociedade e para a presença das mulheres em todos os lugares, se qualificando com mestrado, doutorado. Muitas vezes, na gravidez, é suspensa essa bolsa e elas abrem mão de crescer na sua profissão e isso não está correto. Então, esse projeto de lei vem corrigir essa injustiça, que eu diria, com as mulheres que querem ter filhos ou que querem adotar, senhor presidente.